Eu quero pedir não só à mesa, mas também aos próprios colegas de parlamento, que tenham um pouco mais de paciência com o vereador que agora ocupa essa tribuna, porque todos sabem que eu respeito muito o regimento naquilo que tange ao tempo. Mas hoje eu preciso de tempo maior. Então, por favor, sejam pacientes. Eu gostaria de dizer que a gente está tratando, senhores professores, de uma educação dentro de um Estado que, por toda a sua história, se deu incompetente. Não é agora. Desde que a escola no Brasil, saída da mão dos jesuítas, caiu na ordem do Estado, a educação foi tratada como algo supérfluo, como algo que fica para depois, que a gente discute quando puder. Então eu queria aqui saudar uma categoria que luta não agora, não aqui, mas que luta durante toda uma história da República Brasileira e parte do próprio Império na história nacional. Quero saudar a Sônia, quero saudar os demais companheiros, se é que eu posso chamá-los de companheiros. Gostaria de chamá-los de colegas. Infelizmente, eu não posso chamá-los de companheiros, porque em meados da década de 80, eu trilhei um outro caminho e não permaneci na escola pública. E para chamar de companheiro, precisa saber exatamente aquilo que representa ser companheiro e ser professor na escola pública. Então vou chamá-los de colegas, porque eu não quero ser aqui leviano. Porque quem está aí não é simplesmente porque quis cair ali, é porque escolheu fazer educação. É porque escolheu legitimar uma sociedade democrática. É porque escolheu pregar e dizer aquilo que pretende, como professor, na ordem do dia, para que essa sociedade seja melhor. Então é a essa categoria que eu me dirijo agora. E que quando ontem trouxeram um boato de que nós não estaríamos apoiando, eu fui o primeiro aqui a levantar e dizer, olha, eu tenho um passado no Sindiúte. Eu não poderia trair as minhas próprias condições e raízes. Eu também fui membro do Sindiúte. Eu também, naquela época de 80, saindo da ditadura, a gente fechava escola no cadeado com durepox, na marra, na briga, no pau, se fosse preciso. É a essa categoria que eu me dirijo. É a essa categoria que eu quero dizer, tive a honra de conceder um diploma de honra ao mérito à Sônia, como coordenadora, porque não posso conceder a toda a categoria, então tive que escolher a coordenação e a pessoa da Sônia, que inclusive é do meu bairro e eu conheço desde menina. É preciso dizer que nós estamos solícitos. É preciso dizer que nós não podemos pactuar com o modelo de educação de um Estado que 2 vezes, quando a educação tentou avançar, na pessoa do senhor Anísio Teixeira, sofreu um golpe de Estado no Vargas e outro em 64, estrangulou a educação. E matou com a educação física e fez abortos na exposição mesma, que agora se agrediu os professores. Eu fui levado como aluno da educação física e da USPB para acenar a bandeira para um general de Estado que vinha abrir a exposição naquele momento. Eu fui ver o Médici, eu fui ver outros generais. Né? Não dá para pactuar, não dá para dormir em berço esplêndido, achando que educação se faz dessa maneira. Quero levantar a pauta, Sônia. Quero levantar a pauta. Espero que eu não fique suficientemente irritado para perder aqui minha racionalidade. Quero levantar aqui protocolo de pauta de reivindicação no final do ano, começo do ano. Eixo da pauta. Legislação federal, piso. É preciso que quem quer que seja, que venha ocupar um cargo público, saiba fazer a diferença, porque é só olhar dentro de uma casa e você vai saber que piso é embaixo, teto é em cima. É simples isso, é simples. Não é possível que não se saiba fazer discernimento do que é piso e do que é teto. Só não se faz discernimento quando a vontade não é imperiosa. Só não se faz discernimento quando não se quer. Vou seguir na pauta, Sônia. R$ 336 para um P1. R$ 500,48 para um P3. E daí para lá, só Deus sabe. Só Deus sabe, porque demanda de muito estudo, demanda de muita condição de capacitação. Capacitação que nós não estamos podendo fazer. Porque com 300 não se paga a viagem. Com 300 não se paga o hotel. Como é que vai haver capacitação? Não tem como haver capacitação. Salas cheias, cobrança de produtividade, educação forçada em prédios e tecnologias, focada por aí.
pais com filhos fora da escola, e com uma escola que não corresponde à vontade do pai, porque na hora de passar do vestibular ele não entra na federal. E por que ele não entra na federal? Porque não tem vaga para todos, e o governo estrangula aí. E não melhora a condição da educação no ensino médio, e fica mentindo. Não este governo apenas, mas todos que passaram até aqui. É preciso mudar a lógica da educação nesse país. É preciso tratar a educação como algo que nos permita ser amanhã um país efetivamente desenvolvido, como outros da Ásia o fizeram. Mais do que isso ainda, qualidade de ensino baixa e perda da condição da capacitação. Eu quero, para finalizar, senhor presidente, até porque o tempo já foi longe, e eu estou contando com a paciência dos meus colegas parlamentares, dizer que eu vivo num país de tristeza. Eu não gostaria de ter que recebê-los aqui para discutir esse salário miserável. E nós sabemos que o piso veio para corrigir o Norte e o Nordeste, onde a coisa é muito pior do que aqui no Sudeste, onde nós vivemos. Veio para dar uma regulamentada por baixo. Nós sabemos que o piso federal não vai atender o Sudeste e Sul. É preciso que nós tenhamos a coragem de enfrentar, sim, o corte do ponto, de enfrentar, sim, a demora no recebimento de professores, e o que é pior, o terrorismo de Estado. O terrorismo de Estado. A repressão que se faz no corredor, não se faz de forma direta, mas se faz no medo. Se faz no medo. Se faz na forma de castração, de alienação. Se faz de maneira brutal, se faz de maneira cruel. Se faz de maneira ininterrupta. É preciso que saibamos enfrentar tudo isso, né? Aqueles que pretendem ser governadores, aqueles que pretendem cargo de prefeitura, aqueles que pretendem ser vereadores ou ocupar qualquer outro cargo público, precisa saber que professor é uma categoria profissional, base de uma sociedade que se pretenda garantir o Estado de Direito. Caso contrário, vai chegar no tempo da baioneta. Vamos ter que pegar em armas. Toda revolução começa assim. Toda revolução começa no amordaçamento. Toda revolução começa na humilhação. Toda revolução começa na falta que as pessoas passam no seu dia a dia, na carência, na miséria. Podemos estar miseráveis, sim, de salário, professores. Podemos. E não posso me incluir nesse momento. Não posso. Mas não estamos miseráveis quanto à nossa vontade. Não somos sacerdotes. Vocês são professores e saberão o que fazer.